Graças e paz, querido irmão, irmã em Cristo. Que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, seja com você aí aonde quer que você esteja. Hoje, dia 5 de julho de 2020, domingo, dia de cultuarmos ao Senhor. É bem verdade que, diante da pandemia, dos decretos, não podemos estar fisicamente no templo do Senhor. Mas saiba que somos a igreja do Senhor e nada pode nos impedir de o adorar aonde quer que estejamos. Então, meus queridos, que você possa ir adorar a Deus aí na sua casa, aí onde você estiver, cante louvores, faça sua oração, leia a palavra e medite nela. Adore ao Senhor, em nome de Jesus. Eu convido os amados a abrir comigo o livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terá dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Amados, o tema da mensagem é: Deus não escolhe pela aparência, mas sim pelo coração. Saul era rei de Israel, mas por alguns motivos Deus estava decidido a substituí-lo. E veja que o próprio Saul foi quem ocasionou essa decisão de Deus, por conta das suas desobediências, por conta de desagradar a Deus. E o profeta Samuel estava com dó, com pena de Saul. Ele tinha uma certa afeição pelo rei. Ele orava pelo rei, foi ele quem ungiu a Saul. Mas Deus estava decidido. Deus então envia Samuel, o profeta, até Belém, para que lá fosse ungir o novo rei, o rei que não seria escolhido pelo homem, mas por ele. Samuel então pega o seu vaso de azeite, algumas novilhas e vai até Belém. A princípio, ele ficou com certo medo, um certo receio, porque se Saul soubesse o que ele iria fazer, certamente o mataria. Mas ele vai, e quando lá chega, muitos são convidados a participarem daquela cerimônia de sacrifício. Dentre os convidados estão Jessé e seus filhos. E ao final da cerimônia, Samuel então chama Jessé e pede para apresentá-lo, os filhos. E então, quando Samuel vê o primeiro filho de Jessé, o primogênito, cujo nome era Eliabe, Samuel pensa assim: só pode ser esse. Alto, forte, ou seja, características de um rei, de um guerreiro. Mas nesse instante Deus fala com Samuel: Samuel, não atentes para a aparência, vês que o tenho rejeitado. O Senhor não vê como o homem vê. E então Samuel começa a entender o que Deus queria. Samuel então começa a conhecer um a um dos filhos de Jessé. Jessé possuía 8 filhos, mas nem todos estavam ali, apenas 7. Quem não estava ali era um dos filhos chamado Davi. Davi estava no campo, cuidando das ovelhas da família. E o que nós podemos perceber é que nem Jessé, nem qualquer outra pessoa poderia imaginar que Davi fosse o escolhido. Davi não possuía as características físicas de um guerreiro, de um rei. Mas como nós acabamos de ler, Deus, ele não vê pela aparência. Veja o que temos aqui no versículo 7. O Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. O Senhor não vê como o homem,
Porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. E Deus já sabia quem era Davi e o coração que Davi possuía. Um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que agradava ao Senhor. Davi então é trazido a Samuel. E quando Samuel vê Davi, imediatamente Samuel sabia que era ele o escolhido. Derrama sobre ele o óleo da unção. E a partir dali, a unção do Senhor, o Espírito do Senhor estava sobre Davi. Aleluia. Querido, muitas vezes nós nos julgamos tão imperfeitos, tão inferiores a tantos outros, que somos capazes de dizer assim: quem sou eu diante de muitos, diante de tantos grandes pregadores, diante de tantos grandes ministradores da palavra do Senhor? Queridos, muitos têm pregado a palavra, mas nem todos possuem um coração quebrantado, um coração humilde que agrada ao Senhor. E Deus nos escolhe pelo nosso coração. Às vezes você diz assim: mas eu não sou bonito, eu sou pequeno, eu falo mal, eu não sei nem pronunciar direito as palavras. Mas se Deus te escolher, Ele irá te capacitar. Não se julgue inferior a ninguém. Deus escolhe e Ele mesmo capacita. Não se sinta inferior diante de ninguém. Então, pare de achar que você não é importante, que você não é perfeito, porque você é importante. Deus te diz neste dia: você é importante, muito mais importante do que as pessoas pensam, muito mais importante do que você mesmo pensa. E Deus neste dia me trouxe aqui para falar que Ele está derramando o azeite sobre a sua vida. Tome posse e não se preocupe com o tempo. Talvez você me diga assim: mas se Deus está me escolhendo hoje, derramando óleo sobre mim hoje, o que irá acontecer? Amanhã eu já serei o quê? Calma, aguarde o tempo de Deus. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, 10 anos. Não cabe a mim te dizer. O tempo é dele. Ele quem irá te preparar. Mas a partir do momento que Ele te escolheu, o Espírito dele já está sobre você, já está apoderado sobre você. Não se preocupe com o tempo. Davi não se tornou rei no dia posterior à sua unção. No momento certo, no tempo certo, ele se tornou rei. E por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você que está aí ouvindo essa palavra nem na igreja esteja. Talvez você nem mesmo serve a Ele hoje. Talvez hoje você faça coisas que aos olhos humanos são erradas, mas Ele tem visto o seu coração. E Ele te escolhe hoje. Você está entendendo o chamado do Senhor? Ele quer usá-lo de uma forma tão grandiosa. Ele quer te dar um ministério que através da sua vida você fará grandes coisas na vida de muitas pessoas. Porque Ele está te dizendo hoje: você é especial. Você é escolhido. Prepare-se para uma grande mudança de vida. Prepare-se para colher grandes coisas que o Senhor tem preparado para você. Tome posse. Não se sinta inferior pela aparência que você tem hoje. Davi não tinha aparência de rei. Davi não tinha aparência
de guerreiro, mas venceu grandes batalhas e exerceu um excelente reinado. Agradou de uma grande forma ao Senhor, que ele disse que ele era um homem segundo o seu coração. Então, meu amado, minha amada, prepare-se para uma grande obra que o Senhor tem na sua vida. Grandes coisas acontecerão, porque você está sendo escolhido por Ele. Amém? Fique com essa mensagem, tome posse daquilo que Deus tem para você. Busque a dependência nele. Prepare o seu coração, prepare a sua vida, porque grandes coisas acontecerão. E eu creio no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.